Como o futebol carioca superou a febre do Remo no estado e criou quatro gigantes bem diferentes. Botafogo. Bom, a história do Fogão, mais especificamente o Clube de Regatas Botafogo, começou no dia 1 de julho de 1894 com foco na prática do remo. Inclusive já conquistava campeonatos na modalidade, sendo o primeiro clube carioca a ser campeão nacional em algum esporte. No caso, isso aconteceu em 1902 com o atleta Antônio Mendes de Oliveira Castro. A sede ficava no término da Avenida Pasteur, por isso deram o nome do bairro ao clube. No bairro do Botafogo surgiu o Electro Club, que foi idealizado por dois estudantes do colégio Alfredo Gomes. Eles eram Flávio e Emanuel, que tinham cerca de 14 e 15 anos e se reuniram com mais alguns amigos da mesma faixa etária em um casarão da rua Conselheiro Gonzaga em 12 de agosto de 1904 e o clube foi criado. Esse nome estranho só durou 2 meses e o Botafogo Futebol Clube substituiu o Electro. O primeiro jogo do clube foi um amistoso que aconteceu no dia 2 de outubro de 1904 contra o Football and Athletic Club. O início não foi animador, tomando um 3-0, mas mesmo com apenas 3 anos de existência, o Botafogo foi campeão carioca. Tudo bem que existe uma certa polêmica se esse título é realmente do Glorioso ou do Fluminense, mas o fato é que o Botafogo se tornou forte rapidamente. Em 1910, o clube foi campeão sem polêmicas e pelo seu desempenho brutal ganhou o apelido de Glorioso e conquistou alguns outros títulos nas décadas seguintes. Já em 8 de dezembro de 1942, o Botafogo de Futebol e Regatas foi fundado, graças à fusão entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, que aconteceu após o jogo de basquete que Albano do Botafogo Futebol Clube morreu contra o Clube de Regatas Botafogo. Os presidentes dos clubes trocaram figurinhas depois da tragédia e se uniram, pois não fazia sentido ter dois clubes do mesmo bairro, mesmas cores e com o mesmo nome. Eles tinham muitas características semelhantes e eram clubes irmãos. Os cartolas fizeram pequenas modificações no clube após a fusão e marcaram o início de uma agremiação que teria grandes craques como Garrincha, Didi e Jairzinho, que conseguiria rivalizar com o Santos de Pelé. Fluminense. A história do tricolor começou em 21 de julho de 1902, no bairro das Laranjeiras, com sua fundação feita por 20 pessoas, incluindo o cabeça da ideia que era Oscar Cox. Ele tinha origem inglesa e foi um dos pioneiros do futebol no Brasil, sendo dirigente e jogador inclusive. Antes do Fluminense Futebol Clube, Oscar já tinha tentado fundar outro clube, chamado Rio Tinto, mas falhou miseravelmente. Então ele e seus parceiros alugaram uma chácara na rua Guanabara que se transformou na sede do Fluminense. O clube, diferente da maioria das outras agremiações, já começou com foco na prática do futebol, e não o remo, que era muito praticado pelas classes altas. As primeiras cores do clube foram cinza e branco, mas como os dirigentes não conseguiam encontrar mais tecidos cinzas, o Fluminense aderiu ao verde, branco e grená. No dia 19 de outubro de 1902, o tricolor jogou sua primeira partida e goleou o Rio Futebol Clube por 8-0, no campo da rua Paissandu. O clube já chegou com os 2 pés na porta, talvez porque foi fundado por Cox, que já tinha uma experiência com o jogo, sendo o primeiro presidente do clube conseguindo organizar bem o clube dentro e fora de campo. Ele deu sua contribuição dentro das 4 linhas jogando pelo Fluminense, inclusive estava no time campeão do Carioca de 1906, e nos anos seguintes o clube conseguiu o tetracampeonato carioca, apesar das ressalvas do título de 1907. O Fluminense, em suas primeiras décadas de vida, teve o principal e mais moderno estádio do país, feito de cimento. Ele ficou conhecido como Estádio das Laranjeiras e chegou a ser a casa da seleção brasileira por alguns anos. Sua construção foi motivada pelo Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, de 1919. Tempo depois, ele receberia o nome de Manuel Schwartz, que foi um presidente histórico do clube. O primeiro jogador a marcar um gol com a camisa da seleção brasileira era Dunense. Seu nome era Oswaldo Gomes, mostrando que no início da prática do futebol no país, o clube era uma grande potência. Com essa camisa, a máquina tricolor de Riverino, o gol de barriga de Renato Gaúcho e o belo futebol com foco no dinizismo se eternizariam e encantariam o país. Vasco. A história cruzmaltina começou em 21 de agosto de 1898. 62 pessoas, dentre brasileiros e portugueses que faziam parte do povão e eram em maior parte comerciantes, fundaram um clube, justamente nesse dia em um imóvel na rua Sacadura Cabral, em frente à Praça da Harmonia. O nome inicial da agremiação já era Clube de Regatas Vasco da Gama, por conta de uma homenagem ao navegador português, que em 1898 completava 400 anos de sua viagem à Índia. E o nome Regatas era por causa do remo, que era o principal esporte praticado pelos atletas ascaínos.
que eram em geral pessoas de classe baixa e conviviam em um cenário dominado pelos ricos no Remo. Mas mesmo assim, o Vasco foi campeão carioca da modalidade em 1906 e 1907 e se tornou ao longo do tempo a principal potência do esporte no estado. Durante 1904 a 1906, o presidente do clube era Cândido José de Araújo. Ele era negro e ocupava esse cargo mesmo poucos anos depois da abolição da escravatura, mostrando que o Vasco realmente já era um time engajado e que acolhia pessoas oprimidas na sociedade. Em 1915, o Vasco começou a ter um time de futebol. Times da colônia portuguesa tinham se fundado anteriormente, mas acabaram não vingando. Um deles, o Lusitana, acabou se fundindo ao Vasco e trouxe seus sócios e equipamentos. Para essa fusão, assembleias foram feitas, já que as pessoas mais interessadas no Remo não gostavam muito da ideia do clube ter um time de futebol. Então o estatuto do Cruz Maltino foi até alterado, mas no fim o futebol foi aceito. O objetivo era ter uma equipe forte e inclusiva assim como o Remo. Por esse motivo teve que conviver com alguns obstáculos, inclusive uma derrota na estreia em 3 de maio de 1916 por 10-1 contra o Paladino, e isso na terceira divisão do estadual. Os adversários vitoriosos tinham apenas jogadores de classe alta, mas os Cruz Maltinos driblaram essas adversidades e quebraram o domínio dos ricos em 1923 com o título da primeira divisão no Campeonato Carioca. O clube era menosprezado por não ter uma casa para chamar de sua, então com as próprias pessoas do Vasco trabalhando e tirando dinheiro do próprio bolso, São Januário foi construído e inaugurado em 1927, com 40 mil pessoas de capacidade, sendo inclusive o maior estádio da América do Sul na época. Desde sua fundação, o clube vem ajudando muito o esporte e o desenvolvimento de um mundo mais justo. Por isso o Vasco é um time tão querido e aconchegante. Flamengo. A história do Mengão começou no dia 17 de outubro de 1895 na casa de número 22 da Praia do Flamengo, quando 6 jovens se reuniram e fundaram um grupo de regatas do Flamengo, sendo mais um caso que um grande clube de futebol surgiu com a prática do remo, que era muito popular na época. As cores iniciais do Flamengo eram azul e amarelo, mas como elas desbotavam na água e esse tecido era muito caro, o vermelho e preto foi adotado. Com a popularização e crescimento, o grupo se transformou em clube no ano de 1902. Já em 1911, o rubro-negro percebeu que um tal de futebol estava se popularizando e tinha futuro. Por isso aproveitaram a ideia de um jogador do Fluminense chamado Alberto Borghetti, que também era remador do Flamengo, e começaram a ter um time de futebol. Alberto fez isso porque o tricolor estava com grandes problemas internos na época e queria continuar jogando futebol. Então no dia 8 de novembro foi criado o departamento de esportes terrestres do clube. Já em 3 de maio de 1912, o Fly estreou vencendo por 15-2 contra o Mangueira, no campo da América. E em 1914, o time se consagrou como o melhor do estado, vencendo o Carioca. No mesmo ano, o clube teve um novo uniforme com listras horizontais vermelhas e pretas e faixas brancas mais finas. Por causa disso, o time foi apelidado de Cobra Coral. No dia 14 de novembro de 1931, o Flamengo ficou com direitos do terreno da Lagoa. Nesse local, o clube construiu seu primeiro estádio de futebol, com cerca de madeira. O presidente da época pagou a taxa de 497 contos de réis e o Flamengo construiu o estádio José Bastos Padilha, mais conhecido como Estádio da Gávea, com capacidade para 6 mil pessoas na época. Ele ainda está de pé, mas seu tamanho não dá nem pro cheiro nos dias atuais. Mas mesmo assim, o Flamengo tem um estádio para chamar de seu, seja ele pequeno ou não. Mais de 40 milhões torcem para um clube que foi fundado por 6 moleques, e que com o tempo se transformou em uma verdadeira nação e um dos gigantes do nosso futebol. Os cariocas podem ter o estadual mais bagunçado do país e às vezes se autodesvalorizar, sofrendo com gestões muito ruins. Mas mesmo nesses momentos difíceis, sempre lembramos desses clubes, porque em algum momento da história do futebol brasileiro eles estiveram no topo e reuniram grandes craques e torcidas apaixonadas. O Remo não foi páreo para o futebol, que se tornou o principal esporte do estado, criando uma grande rivalidade entre os clubes, e às vezes até extrapolando o ideal. Mas com certeza isso ajudou a aumentar o folclore do futebol brasileiro. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo, eu peço seu humilde like, que faz toda a diferença na recomendação do vídeo, no alcance do vídeo, pra eu saber que esse conteúdo é de qualidade e continuar trazendo aqui pra vocês. Os comentários também são essenciais pra saber qual rumo que eu devo seguir com o canal, né, qual o assunto de vídeo que tem mais alcance, que vocês gostam mais, né, pra eu trazer com mais frequência. A inscrição e a ativação do sininho também são muito importantes, né, pra você não perder nenhum vídeo e sempre estar ligado nas novidades do canal. No mais é isso, então tchau e até logo.